Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente, Deus tem nos dado o privilégio deste encontro e você tem aberto aí o seu coração, tem liberado um pouco do seu tempo para receber essa mensagem, esse compartilhamento. Eu quero dizer para você, você não está perdendo o seu tempo. Deus tem uma mensagem para você nesse dia, como Ele tem enviado todos os dias. E eu sei que tudo acontece por um mover e um propósito de Deus. Talvez seja a primeira vez que você está recebendo esse vídeo, talvez seja a primeira oportunidade que essa palavra chega até você. Eu quero te encorajar a ficar até o final desse vídeo aqui, porque Deus tem uma mensagem para você. No final desse vídeo eu vou estar fazendo uma oração e nós cremos que Deus responde às nossas orações e temos experimentado isso diariamente, porque nós temos a firme convicção que a nossa oração ela deve ser carregada de fé e de expectativa nas respostas. Por isso que o nosso canal se chama Orando a Palavra. Ore a palavra real. Por quê? Porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. E quando nós oramos a palavra, nós estamos mais próximos das respostas que Deus tem para nós. Porque, de certo, Deus já sabe o que nós vamos orar, mas nós não sabemos qual é a resposta que Deus tem para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu quero te convidar hoje para ler comigo uma passagem que está no Evangelho segundo João, capítulo 6, a partir do verso 64. João, capítulo 6, verso 64. Você pode aí abrir a sua Bíblia comigo, pode dar uma pausa no vídeo agora, abre a sua Bíblia, acha o texto certinho, João, capítulo 6, versículo 64, e vamos acompanhar juntos essa leitura. Assim diz a palavra de Deus. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Uma passagem tão rica, cheia de mensagens, cheia de informações tão importantes para nós. Eu quero cercar alguns pontos em que, para a nossa reflexão e oração nesse dia. O primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que Jesus, ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe quem está andando com ele. E ele sabe muito mais do que quem está andando com ele. Ele sabe a motivação daqueles que estão dizendo andar com ele. Depois, há um momento em que Jesus havia trazido antes desse contexto aqui, só para você entender um pouco mais, no capítulo 6 de João, Jesus ele apresenta para todos os seus seguidores uma palavra muito dura, porque ele havia multiplicado os pães, o povo foi atrás dele procurando pão, e ele fala, eu sou o pão da vida. Quem não beber do meu sangue e comer da minha carne não tem parte comigo. E essa palavra é um escândalo para aquele povo. Essa palavra, ela é um escândalo. É uma palavra muito difícil de ser absorvida e digerida, porque ele está falando de algo que, se fosse compreendido no olhar natural, era praticamente um canibalismo.
mas o Senhor estava falando de coisas espirituais e muito profundas. Ele falava da aliança que ele estava constituindo no sangue, no seu corpo. Ele estava dizendo sobre a sua morte, que seria uma morte, ele se entregar para a morte, uma morte de cruz, para uma aliança eterna com aqueles que haveriam de crer nele. E aqui, de repente, esse povo, depois de ouvir essa palavra dura, muitos deixaram de seguir. E Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês também vão embora? Jesus, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Jesus não estava ali simplesmente virando para os seus discípulos: por favor, não vão embora, fiquem comigo, eu não posso ficar sozinho. Jesus, ele nunca teve essa dependência emocional e esse medo de não ter pessoas ao lado dele. Ele sempre soube que haveria um dia em que todos o abandonariam e o abandono faria parte. Mas Jesus, ele lidou com isso e agora ele coloca à prova aqueles que o seguem. Nós precisamos entender que vai chegar um momento que nós vamos ser colocados à prova no que diz respeito a seguirmos Jesus. E Jesus vai fazer a mesma pergunta para mim e para você. Não pense que o Senhor vai virar para mim e para você: não, por favor, não vá embora, não faça como os outros que me abandonaram. Não pense que o Senhor vai fazer isso comigo e com você. O Senhor vai nos capacitar, vai nos dar palavra, vai nos dar experiências, mas vai chegar um momento em que as circunstâncias da vida, vai chegar um momento em que os nossos encruzilhadas da vida, elas vão colocar a nossa fé à prova. E o Senhor vai estar olhando para ver qual será o nosso posicionamento. Se os problemas e as circunstâncias e os medos vão fazer com que nós nos afastemos dele ou nos apegamos a ele com muito mais intensidade. A declaração de Pedro foi muito importante. Ele diz: para quem iremos? Ele não diz para onde iremos, ele diz para quem. Porque ele entendia que tudo que nós precisamos é estar no Senhor. Em qualquer lugar que esteja você, em qualquer lugar que você for, esteja no Senhor, esteja com o Senhor Jesus. E Pedro sabia muito bem o que ele estava falando, e ele disse: para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro sabia que ele era o santo, o ungido de Deus, o Messias, aqueles que há milênios esperavam que viesse. E a palavra diz em Gálatas capítulo 4 que na plenitude dos tempos o Senhor veio. Então, há todo esse ensinamento. E por fim, Jesus declara, ele diz assim: eu escolhi os 12. Jesus escolheu Judas para andar naquele grupo de homens. Jesus sabia que Judas era o traidor e Jesus o escolheu. E aqui está uma mensagem muito importante para nós. Precisamos confiar no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Não importa a circunstância que você está vivendo hoje, continue confiando em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Jesus não foi pego de surpresa pela traição de Judas. Jesus não foi feito de surpresa pelo caráter de Judas. Jesus escolheu Judas para andar naquele grupo. Ele falou com todas as palavras aqui. E por que o Senhor escolheu Judas, se Judas iria o trair? Porque a palavra de Deus é uma só. Jesus veio debaixo de um propósito de redimir o homem, e para que essa redenção acontecesse, alguém precisava assumir esse lugar da traição, e deveria ser alguém de confiança, de relacionamento. Sabe por quê? Porque você só pode ser traído por alguém que é o seu amigo. Você não vai ser traído pelo seu inimigo. E aqui Jesus sabia. E quando Pedro vai ali, no texto que fala sobre o momento que Jesus é preso, Pedro chega até Jesus e Jesus recebe, Judas chega até Jesus e Jesus diz assim: aqui vem, amigo. Jesus tinha Judas na condição de amigo. Jesus não era falso, mas Jesus não movia o seu caráter pela maneira como que as pessoas se comportavam. O caráter do Senhor é um só. Ele amava, ele considerava amigo, mesmo sabendo
que a traição iria acontecer, mesmo sabendo que Judas era quem ele era, mas Judas sempre encontrou em Jesus esse amigo. Judas sempre encontrou no Senhor Jesus esse que era honesto e reto em tudo quanto falava, porque esse é o nosso Jesus Cristo, que sabia o propósito e sabia que Judas era necessário para que o propósito acontecesse. Então, eu quero dizer para você, muitas das coisas que você está vivenciando hoje, Deus entende que é necessário você vivenciar, mas você vai vencer no final. A vitória está reservada para você. Apenas permaneça no Senhor. Houve um momento em que Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram dele, negaram ele, se esconderam dele, e ele foi para a cruz. E só lá na cruz que você vai encontrar João voltando para estar com Jesus. E Jesus na cruz fala com João, mas não tem o relato de mais nenhum que estivesse naquele momento. Mas depois da ressurreição, o Senhor se reúne com todos os 11 apóstolos, com todos os seus 11 discípulos, e come com eles, e se relaciona com eles, e declara sobre eles a vinda do poder do Espírito Santo. E tudo se torna algo extraordinário, nunca vivido, nunca na história da humanidade, desde que Deus criou o homem até hoje, nunca, jamais você vai encontrar uma outra realidade como a que Jesus veio, porque a obra de Cristo foi só uma. Não há repetição. A cruz de Cristo é uma cruz, não há repetição dela. Então, querido, eu quero te dizer, Deus tem a sua vitória preparada. Permaneça firme no Senhor, permaneça confiante na palavra de Deus, porque Deus sabe as lutas que você tem passado, Deus sabe por que Ele permitiu tudo isso chegar na sua vida, e Ele sabe a hora certa de que tudo isso vai cooperar para o seu bem e você vai desfrutar de grande vitória. Mas eu te encorajo hoje, eu digo para você, permaneça firme e confiante. O nosso Deus sabe exatamente o que está fazendo, e a sua batalha, a sua guerra, o seu trabalho no Senhor nunca vai ser em vão. Vamos orar? Pai, recebe, Senhor, cada vida, Pai, diante de Ti. Eu sei que muitos estão nesse momento, Pai, sofrendo, passando por angústias tão difíceis de lidar, por sentimentos, Pai, de morte, sentimentos de culpa, sentimentos de decepção, sentimentos, Pai, que são às vezes até incompreensíveis para a nossa alma e para o nosso entendimento humano. Mas o Senhor conhece a dor de cada um. Por isso, nessa noite, eu peço que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, para que cada um possa, Pai, em nome de Jesus, chegar ao final dessa batalha, vencer e ser mais que vencedor em Ti. Ó Pai, dá forças a esse que está cansado, dá encorajamento a esse que já está, Pai, se acovardando, dá, Pai, um ânimo novo para esse que está desanimado, dá vigor, Pai, para esse que está abatido, mas não deixe ninguém perecer nessa jornada, que todos possam viver, Pai, até o final da batalha e receber das Tuas mãos, Pai, a honra e a glória, porque o Senhor é quem pertence à honra e à glória, e o Senhor dá honra e glória a quem o Senhor quer dar. Por isso, Pai, eu confio no Senhor e declaro que todos esses que estão recebendo essa oração, eles caminham na mesma confiança para a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe o seu dia. Caminhe firme na fé, não desanime. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. E nós continuamos a proposta aqui, orando a palavra, porque desta palavra aqui procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. E o nosso Deus é fiel, justo e bom, e jamais te deixará desamparado e decepcionado. Até amanhã, se Deus quiser.